Livro de Marcos, capítulo 8, do versículo 34 ao versículo 38. Para nós situarmos melhor e de uma mais fácil compreensão acerca da exposição do Evangelho de Marcos, eu quero que você tome atenção sua aqui, por gentileza. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Nós precisamos estar atentos nas mudanças dos temas que são feitos, que são ministrados, e nós estamos dando uma sequência falando acerca de sofrimento. Se os irmãos recordarem bem, nós iniciamos falando acerca do princípio do Evangelho. Nós falamos acerca de curas e milagres de Jesus. Nós falamos acerca do endurecimento dos corações dos homens. Falamos acerca da cegueira espiritual dos discípulos. Falamos acerca da cegueira espiritual dos fariseus. E agora nós estamos falamos também acerca das multiplicações, das implicações das multiplicações de peixe e pães. Falamos também acerca da segunda multiplicação. Falamos acerca também acerca da confissão de Pedro, das perguntas que Jesus faz acerca do conhecimento que a multidão participa do peixe e pão. Jesus querendo saber qual é o entendimento do povo a respeito dele. E falamos acerca do entendimento dos discípulos a respeito do próprio Cristo. Então vocês precisam estar bem atentos, porque há mudanças de história, há mudanças de comportamentos, e a Escritura, elas vêm decorrente de temas. E nós agora estamos falando, o Walter está alegrando a criançada lá em cima. E nós falamos, e agora nós entramos numa série acerca de sofrimento, as implicações do discipulados. Então Jesus, ele está tratando acerca do discipulado, e agora Jesus não vai falar de milagres, não vai falar de cegueira, não vai falar de confissão. Jesus está falando agora da vida prática. Jesus está falando agora de sofrer por amor dele. Ele está mostrando agora, é uma série que ele vai apresentar as implicações de se sofrer por amor a Cristo. É isso que ele está mostrando agora, e é isso que nós vamos tratar. Por isso, a semana passada nós falamos acerca o seu maior chamado, pagar o preço por amor a Jesus. E hoje nós vamos falar acerca por que seguir a Jesus. Mas isso Jesus vai dizer o porquê segui-lo. Quais são as implicações de seguir a Jesus? Nós vamos ler aqui o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34 ao 38, que diz: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Esse versículo nós trabalhamos a semana passada, a implicação de tomar a cruz e de seguir a Jesus. Hoje Jesus continua, ele vai falar agora o porquê segui-lo. Versículo 35: Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Meus amados irmãos, a primeira pergunta é: por que seguir Jesus? A segunda pergunta: por que seguir uma pessoa tão exclusivista? A terceira pergunta é: por que seguir um caminho que demanda tanto dos seus seguidores?
E a quarta pergunta é: por que você segue a Jesus? Qual é o propósito de você seguir a Jesus? Qual é o propósito de nós seguirmos a Jesus? A questão que, após a importantíssima declaração de Pedro que Jesus é o Messias, e Jesus então passa a ensinar duas coisas importantes: primeiro, que o Messias deve sofrer, e segundo, que o Messias deve morrer e ressuscitar. É isso que Jesus está mostrando. Agora, a segunda verdade é que os discípulos ou os seguidores de Jesus, eles precisam então negar as suas vontades e também que irão entender que precisarão também sofrer. Essa é a segunda verdade. A primeira, que está relatada no Evangelho de Marcos 8,34, que é sofrer, morrer e ressuscitar. E a segunda é que os seguidores precisam negar as suas vontades e também que irão sofrer também. Agora, nesses próximos versículos que nós lemos, do versículo 35 ao versículo 38, Jesus ele vai explicar mais profundamente o significado do versículo 34. Ele vai aprofundar mais um pouco, ele vai retornar mais um pouco, ele vai cavar mais um pouco mais, para explicar com muita mais profundidade a respeito do versículo 34. Você precisa prestar atenção, porque é muito sério o que ele relata no versículo 34, até porque ele retornará a dizer isso. Agora, a grande questão é: por que alguém sem problemas mentais aceitaria esse chamado de sofrimento? Porque alguém com todas as suas faculdades perfeitas, com toda a sua lógica humana, aceitaria uma proposta como essa? Aceitaria um convite como esse? Pois esse convite não é um convite atrativo, não é um convite que enche os nossos olhos, não é um convite que chama a nossa atenção. Não, o convite que Jesus está fazendo é um convite para sofrimento. Um convite que Jesus está fazendo é um convite para negar a si mesmo. Não é um convite que chama a atenção de todos. Por que alguém aceitaria um chamado tão radical como esse? Abandonar a si mesmo, abandonar as suas coisas, abandonar os seus propósitos, abandonar os seus sonhos, abandonar o seu ego. Quem está disposto a abandonar tudo isso? Essa é a grande pergunta, esse é o grande tema. Por que seguir a Jesus? Quando eu olho para esse convite, talvez alguém pergunte: por que seguir a Jesus, se não há nenhum tipo de atrativo? Não há nenhum tipo de algo que me chame a atenção e que me encha os olhos e que traz uma gana para mim. Por que aceitar um chamado tão radical como esse? A grande pergunta que talvez alguns façam é: por que eu tenho que negar as minhas vontades? Essa é a pergunta de muitos. Por que eu devo abdicar dos meus desejos? Esse é o questionamento de muitos. Por que eu tenho que fazer tudo isso? Talvez alguém vai dizer: por que eu tenho que seguir? Por que eu não devo seguir um líder? Por que eu não posso seguir um líder que me promete riquezas ao invés de prometer sofrimento? Por que eu não devo buscar alguém que só me prometa várias conquistas e várias vitórias, em vez de seguir alguém que está falando de sofrimento, de alguém que eu devo abandonar tudo, os meus projetos, os meus sonhos, que eu devo carregar a cruz, que eu devo deixar e abdicar dos meus propósitos, dos meus desejos? Por que não seguir um líder que só prega prosperidade? Por que não seguir um líder que só prega vitória? Por que seguir a Jesus? Essa é a grande pergunta. Mas vai aqui uma observação para nós. A questão é que Jesus não precisava explicar o chamado radical do versículo 34. Jesus não precisava explicar isso. Mas como o Senhor sobre todas as coisas, Ele podia simplesmente demandar e não explicar. Mas
Cristo, ele é gracioso, então ele decide explicar aos seus discípulos e todos aqueles que o ouvem, ele decide. A grande questão agora é esse grande paradoxo. O paradoxo, primeiro, porque é um paradoxo, porque a diferente economia do reino de Deus. Há um grande paradoxo acerca da diferença da diferente economia do reino de Deus. O versículo 34, então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Como nós vimos, Jesus chamou todos para ouvirem quais as condições para segui-lo. As condições para segui-lo são condições duras e poucos conseguem se submeter a essas condições. Poucos conseguem aceitar essas condições. Jesus usa palavras duras e que não trazia nenhuma sombra de conforto. Jesus não está trazendo palavras de conforto aqui. Jesus não está trazendo palavra que vai massagear a ego de ninguém aqui. Jesus está fazendo um convite sério, um convite pesado, um convite responsável, mas um convite que não traz nenhum conforto. E esse conforto de não trazer esse conforto, então ele condicionou isso. Se alguém quiser vir após mim, Jesus diz: se alguém quiser vir após mim. Esse é o verdadeiro discipulado. A pessoa deve desassociar totalmente dela mesma. A pessoa precisa abandonar-se a si mesma. A pessoa deve negar-se a si mesma. A vontade que deve reinar é a vontade do Senhor na vida da pessoa. A vontade que deve reinar é a vontade do Senhor. Paulo diz que já está crucificado com Cristo, agora ele não vive mais, mas Cristo que vive nele. O verdadeiro cristianismo começa aqui, quando não é mais ele que vive para as suas vontades, quando o cristão não vive mais para os seus desejos, mas ele vive para Cristo, ele vive para as vontades de Cristo, ele vive para fazer a vontade de Cristo, ele vive para satisfazer as vontades de Cristo. Porque ele mortifica as suas vontades e os seus desejos, está mortificado na cruz, está crucificado na cruz. Nós falamos a semana passada que não é a pessoa que adiciona Jesus à vida dela, mas aniquila a sua vida por amor a Jesus. Não sou eu que adiciono Jesus à minha vida, mas eu que me aniquilo para que a vida de Cristo esteja sobre a minha vida. A pessoa deve estar pronta, a pessoa deve estar disposta a sofrer, a pessoa deve estar disposta a ser humilhada, a pessoa deve estar disposta a ser rejeitada, morrer pelo Evangelho. É esse chamado, é esse convite. A questão é: por que seguir a Jesus? Por quê? Se esse chamado é de sofrimento e de dor, se esse chamado, a pessoa deve ter uma disposição para estar preparada para ser humilhada, rejeitada e até morrer pelo Evangelho. Tomar a cruz não significa apenas um mero desconforto social. Tomar a cruz não significa um mero desconforto econômico ou familiar, mas tomar a cruz significa um sofrimento literal, significa um sofrimento também físico, por causa de Jesus e por causa do Evangelho. Carregar a cruz, que eu disse a semana passada, não é fazer uma tatuagem de Jesus Cristo, não é fazer uma tatuagem "eu amo Jesus", isso não é carregar a cruz. Carregar a cruz, eu disse a semana passada, não é ter a sua esposa doente, ou não é ter o seu esposo doente,
Isso não é carregar a cruz. Carregar a cruz não é ter um filho doente, acamado, ou até mesmo numa cadeira de roda. Isso não é carregar a cruz. Carregar a cruz é padecer, é ser humilhado, é ser rejeitado, porque nós amamos, porque você ama o Evangelho da cruz de Cristo, e por causa do Evangelho você sofre. Isso é carregar a cruz. A pessoa deve estar pronta, disposta. A pessoa deve seguir a Jesus. Não se trata de seguir um líder. Seguir a Jesus não se trata de seguir um líder. Não se trata de seguir um pastor ou uma denominação. Seguir a Jesus. A palavra siga-me. Seguir os passos de Jesus. Caminhar pelo caminho de sofrimento e de desonra que Jesus caminhou. A questão é que as pessoas hoje estão idolatram líderes, idolatram pastores, idolatram denominações, mas não andam no caminho que Jesus andou. A verdade é que as pessoas querem o perdão, querem as bênçãos, mas não querem o sofrimento, não querem a rejeição, não querem deixarem de ser populares. Deixa eu te dar um recado aqui. Jesus não peregrinou nessa terra para ser popular. Jesus não andou nessa terra para ser famoso. Jesus não andou nessa terra com medo de ser rejeitado ou humilhado. Pelo contrário, Jesus foi ao encontro à humilhação. Ele foi ao encontro à rejeição. Ele foi esbofeteado, ele foi humilhado, ele foi traído, e mesmo assim ele não desistiu de abraçar a cruz. Porque a cruz de Cristo era o alvo dele. E a cruz de Cristo deve ser o nosso alvo. Por que seguir a Jesus? É a grande pergunta. Agora Jesus explica um pouco mais a razão dessas condições tão duras para segui-lo. Jesus vai mostrar as razões tão duras para segui-lo. E aí a grande pergunta: por que seguir? Jesus vai mostrar. Jesus nos mostra o motivo pela qual a pessoa deve estar pronta para sofrer e para morrer por Jesus. Olha comigo o versículo 35. Pois quem quiser salvar a vida, perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. A razão pela qual a pessoa deve negar a si mesmo é tomar a cruz e seguir a Jesus. A questão do paradoxo que nós falamos, essa frase é uma frase que parece ser contraditória, mas é uma frase verdadeira. É o oposto do que alguém pensa ser verdade. Olha o paradoxo. Quem salvar a vida, vai perder a vida. Quem perder a vida, vai salvar a sua vida. Eu quero chamar a sua atenção para esse paradoxo. O que Jesus está dizendo aqui? Por que seguir a Jesus? Primeiro, Jesus vai dizer daqueles que estão preocupados em ganhar a sua vida aqui. Jesus está dizendo daqueles que estão preocupados em granjear a sua vida aqui agora, de ter as suas conquistas aqui agora. Pessoas que estão preocupadas consigo mesmo aqui agora. Pessoas que lutam com a sua vida desenfreadas, buscando coisas materiais para a sua vida aqui agora. Pessoas que estão preocupadas com a sua satisfação própria. Pessoas que estão preocupadas com as suas próprias vontades. Pessoas que estão preocupadas com as suas próprias coisas. Aí Jesus vai deixar bem claro isso. Aquele que quer salvar a sua vida aqui agora, vai perder a sua vida por toda a eternidade. Vai perder. Nós vemos as pessoas preocupadas em buscar tantas coisas, pessoas preocupadas consigo mesmos, buscando tantas coisas, tantas conquistas, sonhos e desejos, tentando ganhar a vida aqui agora. Jesus disse que isso não é o foco principal do discipulado. Jesus disse que isso não é ganhar nada. Jesus vai dizer em alguma de suas parábolas que isso é loucura. Da parábola do insensato que granjeia, e quando chama ele de louco,
Quando alguém pedir a tua alma, o que você vai apresentar? A grande questão, por que seguir a Jesus? Porque aquele que quiser seguir a Jesus deve perder a sua vida aqui agora, deve renunciar à sua vida aqui agora. Essa é a série de sofrimento que Jesus está apresentando agora. Logo mais Jesus vai falar da sua transfiguração. Nós vamos ver a transfiguração de Jesus. Logo mais nós vamos falar acerca da vinda de Elias. Logo mais nós vamos falar da cura de um jovem possesso. Mas aqui Jesus está falando acerca do sofrimento do seu discipulado. A grande questão é: o quanto eu tenho perdido a minha vida por amor a Cristo? O quanto eu tenho perdido e tenho sido fraudado e tenho sido rejeitado? O quanto eu tenho sofrido por amor a Cristo? O quanto eu tenho perdido por causa do Evangelho? Qual é a nossa preocupação? Mais à frente Jesus vai falar daquele que se envergonha do Evangelho. O quanto nós temos perdido aqui para ganhar nos céus. Todo aquele que luta para ganhar nessa vida vai perder na vida eterna. Todo aquele que se preocupa com essa vida aqui agora vai perder a vida eterna. Nós vemos nessa parte o lado negativo, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá. Salvar a vida significa viver uma vida focada em si mesmo, uma vida voltada para o mundo presente. Isso significa viver, salvar a própria vida. Quando a pessoa vive para si mesma, os únicos desejos, objetivos e propósitos estão relacionados com a sua própria vida. Ela vai dormir e acordar sempre pensando em si mesma. A pessoa está caminhando para a destruição. A pessoa vive para si mesma. Ela deita, ela dorme, ela acorda pensando consigo mesmo. Alô, deixa eu dar um recado para você. Essa tal pessoa está indo para o caminho de destruição. O livro de Provérbios diz que há caminhos que para o homem parecem ser perfeitos, mas o fim deles são caminhos de morte. Esse é o lado negativo de tentar salvar a nossa própria vida. A pessoa que quer salvar a sua própria vida, e é exatamente isso que Jesus está dizendo, a pessoa, ela tem o controle da sua própria vida. Ela diz assim: eu controlo a minha própria vida e ninguém tem nada a ver com isso. Eu controlo a minha vida, quem manda na minha vida sou eu. Mas é porque essa pessoa ainda, o desejo dela é salvar a sua vida, é viver o aqui e agora. Mas Jesus está dizendo: aquele que vive nessa ideologia de pensamento, aquele que vive nesse raciocínio de pensamento, esse raciocínio levará ele para destruição. Esse é o lado negativo de tentar salvar a sua própria vida. Ele acha que está salvando para si mesmo, mas na verdade ele está perdendo a sua vida. A palavra perderá aqui, a palavra no original do grego, perderá significa destruir, destruição, inferno, separação eterna de Deus. É isso que Jesus está dizendo aos discípulos. Aquele que vai tentar salvar a sua vida aqui, ele está se destruindo, ele está entrando para o inferno e será eternamente separado de Deus. Ele está sendo separado de Deus eternamente. Meus irmãos, eu convido a todos nós a cada dia aniquilar a nossa própria vida, aniquilar a nossa própria vontade. Eu disse domingo passado que seguir a Cristo não é para qualquer um. Seguir a Cristo é aquela frase da porta estreita e são poucos que vão encontrá-la. Seguir a Cristo não é modinha de ser gospel, não é modinha de ser cristão. Seguir a Cristo é negar a si mesmo e tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Tomar a cruz é tomar o sofrimento da cruz, é tomar a rejeição da cruz, é tomar as pedradas da cruz, é tomar as traições da cruz, é tomar as rejeições da cruz, é tomar as agonias da cruz, é tomar a cruz ensanguentada de Cristo Jesus sobre os lombos. Isso é tomar a cruz. Aqueles que não aceitaram o convite do versículo 34, que não aceitaram ser escravo de Cristo,
estes estão destruindo as suas próprias vidas. Na matemática de Deus, você preserva, você se autodestrói. A indiferente economia de Deus, na matemática de Deus, você preserva a sua vida, você tenta ganhar a sua vida, mas você se autodestrói. Mas pelo lado positivo, quem perder a vida, quem perder a sua vida aqui agora, vai salvar a sua vida. Jesus, como perfeito evangelista, ele mostra o lado negativo, e agora ele mostra o lado positivo. Ele convida as pessoas a perderem a vida para que tenham a vida eterna. Olha o paradoxo, olha a loucura para o mundo que está corrompido e que está vivendo na pecaminosidade da vida. Isso para o mundo é loucura. Por isso Paulo vai dizer que a pregação do Evangelho é loucura para aqueles que ouvem. Para o mundo isso é loucura. Como assim? Eu devo, na verdade, desfrutar a minha vida, eu devo aproveitar a minha vida, eu devo gozar a minha vida. Na verdade é o que eu tenho para fazer aqui hoje. Não, isso vai contra a matemática de Deus, não é isso. Jesus diz que aquele que quiser ganhar a sua vida, deve perdê-la aqui agora. E o lado positivo: mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho se salvará. Quem perder, ou seja, quem destruir a vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Há um detalhe aqui muito importante: a pessoa só salvará a vida e se ela perder por causa do Evangelho, só salvará a sua vida por amor ao Evangelho. Nenhum outro grande líder religioso proclamou isso, nenhum outro líder falou sobre isso, nenhum outro líder comentou sobre isso. Cristo é o único que relatou que aquele que perder a sua vida, aquele que aniquilar a sua vida aqui agora, salvará a sua vida. E foi exatamente isso que aconteceu com Estevão, foi exatamente isso que aconteceu com Paulo, foi exatamente isso que aconteceu com Pedro, foi exatamente isso que aconteceu com John Hus, foi exatamente isso que aconteceu com William Tyndale e tantos outros que negaram a si mesmo, que entregaram, que morreram por amor a Cristo. A gente, na verdade, passa a vida inteira tentando ganhar mais e mais. As pessoas, na verdade, passam a vida inteira tentando ganhar mais e mais. Passa a vida toda tentando preservar a vida, quando na perspectiva de Deus, somente aqueles que perdem e morrem serão aqueles que irão ganhar e viver. Por que seguir a Jesus? Porque seguir a Jesus vale a pena. Vale a pena seguir Jesus, apesar de todo o sofrimento. Por que seguir a Jesus? Porque Jesus nos promete a eternidade, porque Jesus nos promete a estar com Ele, a ceiar com Ele por toda a eternidade. Por que seguir a Jesus? Porque lá não haverá mais choro, não haverá dor, lá não haverá sofrimento. Por que seguir a Jesus aqui agora? Mateus capítulo 10, versículo 39 diz: quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Lucas capítulo 17, versículo 32 e 33, lembre-se da mulher de Ló: quem tentar conservar a sua vida a perderá, e quem perder a sua vida a preservará. Também no Evangelho de João capítulo 12, versículo 20 ao 26, que diz: entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus, e Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, presta atenção nisso, aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai honrará. Se alguém quer controlar a própria vida e guiar os propósitos e guiar os próprios passos,
Isso é o oposto de negar a si mesmo. Essa pessoa irá perder a vida, ela estará escolhendo a destruição. Jesus deixou bem claro isso. Mas aqueles que entregam o controle da sua vida de forma completa para Jesus, aqueles que agem apenas para a glória de Jesus, esses irão ganhar a vida, esses irão e serão vencedores de Cristo. Aqueles que entregam totalmente a sua vida a Cristo, aqueles que destroem a sua vida por amor de Cristo, por causa de Cristo, ganharão a vida eterna. Por que seguir a Jesus? Porque essa é a recompensa do chamado do versículo 34. Em convocando a multidão e juntamente com seus discípulos disse: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. O mundo quer ser independente, as pessoas querem que a gente sejam independentes, pessoas que vivem de forma segura e confortável, as pessoas procuram isso. Deus quer pessoas dependentes e que estão dispostas a morrer por Ele, mas as pessoas estão procurando a independência, as pessoas estão procurando viver as suas próprias vidas. Deus não quer pessoas dessa forma. Deus quer pessoas que estão totalmente dependentes a Ele, e dispostas a morrer por Ele. Livro de Apocalipse capítulo 12 versículo 1 diz: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte não amaram a própria vida. E aqui em Apocalipse está falando dos servos de Deus que permaneceram até o fim, e até a morte. Eles não amaram a sua própria vida ao ponto de entregar a sua própria vida. Jesus aqui não está falando de filantropia. Muitos soldados morriam, muitos policiais morrem, muitos bombeiros morrem. Jesus não está falando disso, de alguém que está morrendo por alguém que foi ser salvo. Não é isso. Jesus não está falando de filantropia. Ele está falando de perder a vida por causa dele e do seu evangelho. É por causa dele, é por causa do seu evangelho. Como eu posso perder a minha vida por Jesus? Entregando a minha vida diariamente a Jesus, entregando a minha vida toda manhã, todo dia. Como eu posso perder a minha vida por Jesus? Negando a vontade de ser igual ao mundo, de viver para conquistar bens materiais. Como eu posso perder a minha vida por Jesus? Não amando mais esta vida do que o chamado de Deus para nós, não temendo missões. Salvará a vida, a salvação. Por que seguir a Jesus? Porque a salvação é o maior presente que alguém pode receber de Jesus. Por que seguir a Jesus? Porque ser salvo da justa ira do Cordeiro Santo de Deus, não há nada, não há preço nesse mundo que possa pagar. É por isso que nós devemos seguir a Jesus, por causa do livramento da justa ira de Deus. Mateus 10:39 diz: quem acha a sua vida perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Você perde a sua vida por Jesus, Ele então pega a sua vida, Ele santifica a sua vida, Ele preserva a sua vida, Ele te lava no sangue do Cordeiro. Por que seguir a Jesus? Seguir a Jesus para que Ele possa nos salvar. Jesus, Ele faz duas perguntas profundas, como nós ouvimos num outro estudo acerca da confissão, e Ele vai fazer duas perguntas profundas. Ele vai dizer: do que adianta todo o dinheiro, toda a fama, todo o conforto, todo o status, todo o lucro, de tudo isso e ao inferno? Por que adianta? Olha comigo, que aproveita o homem, versículo 36, ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Que daria um homem em troca de sua alma? A pessoa ganha, mas o lucro final é a separação eterna de Deus.
A linguagem que Jesus usa é uma linguagem de negócios para falar sobre isso. Ele chama as pessoas para fazerem os cálculos. Somem todos os seus lucros, somem tudo isso que você ganhou, tudo isso que te trouxe lucro, a morte, a destruição da sua alma. Jesus então nos alerta a não entrar nesse negócio. Jesus nos alerta a não fazer esse tipo de negócio. Não passe a sua vida lutando para conquistar as coisas do mundo. Não passe a sua vida lutando para encontrar resultados, porque o resultado será destruição. Jesus está dizendo que aproveita ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Jesus está falando exatamente de ajuntar riquezas para si. Ele está falando de ajuntar, adquirir riquezas para si, lutar para conquistar as coisas dessa vida. E aí Jesus vai dizer: tudo isso que você conquistar na sua vida, você não conseguirá salvar a tua alma. É isso que Jesus está dizendo aqui. Você não tem condições de salvar a tua alma. Nada disso que você conquistar do mundo inteiro vai poder pagar a sua alma, porque a única coisa que será eterna é a nossa alma. É a nossa alma que será por toda a eternidade. É a nossa alma que haverá dois caminhos: o inferno ou ao céu. E aí Jesus diz que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Por que seguir a Jesus? Porque seguir a Jesus é ganhar a vida eterna. Por que eu devo seguir a Jesus Cristo? Porque se não segui-lo, aquele que não segue está condenado ao inferno por toda a eternidade. Pois se nós seguirmos a Cristo, estamos com a nossa garantia por toda a eternidade, livres da condenação do inferno. É por isso que nós devemos seguir a Jesus. E Jesus diz: porque qualquer que nesta geração adulta e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. E aqui Jesus está falando exatamente aos seus discípulos. Ele não está falando aos ímpios, ele está falando com os seus discípulos. Ele está falando com a multidão: aquele que me negar, o meu Pai também negará naquele grande dia. Negar a Cristo é rejeitar de viver na sua perfeita vontade. Negar a Cristo é abandonar os seus princípios, as suas verdades. Negar a Cristo é abraçar o mundo e cumprir os desejos do mundo. Negar a Cristo é satisfazer os seus próprios desejos, seus próprios egos e viver para si mesmo. Isso é negar a Cristo, é se envergonhar de Cristo, é estar no meio da multidão e se envergonhar dele e dizer a verdade. Meus irmãos, que nós possamos entender isso, que o fato de seguirmos Jesus, por que nós seguimos Jesus? Porque é uma eternidade de glória eterna nos aguardando, nos esperando. Apesar de todo sofrimento, nós não somos deixados para trás, não somos abandonados ao léu, não somos esquecidos. O nosso nome está escrito no livro da vida, e o Senhor, no momento certo, naquele grande dia, chamará eu e você pelo nome. E tenha plena convicção que não há céu, não há inferno, não há diabo que possa nos separar do amor de Cristo, porque fomos na eternidade predeterminados para a salvação. Por isso que nós devemos seguir a Jesus. É por isso que seguimos a Jesus, porque temos a certeza de um dia morar com Ele por toda a eternidade. Sofra, mas há um consolo de Deus para o teu coração. Sofra, mas há o refrigério de Deus para o teu coração. Sofra, mas esse é o caminho. Sofra, entendendo que você está carregando a cruz. Sofra a rejeição, seja chamado de quadrado, até mesmo de otário, mas tenha certeza que você está carregando a cruz e que o final dele não é caminho de morte, é caminho para toda a eternidade. Amém? Que Deus abençoe a todos.